bom dia! Estamos aqui novamente, sexta-feira, Estúdio Câmara no ar, através da nossa TV Câmara Campinas, ao vivo para você, 11 de julho. E aí, como está? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Férias escolares, em casa cheia, energia a mil. Enquanto os pequenos estão com tempo livre para brincar e imaginar, muitos pais tentam encaixar no dia a dia um espaço para participar deste universo tão especial. Hoje, a gente propõe um olhar leve e carinhoso sobre a relação entre pais e filhos durante as férias. Dá para se reconectar com a infância das crianças, mesmo na correria do mundo adulto? Fica com a gente porque, olha, essa conversa vai render e vai render muitos insights muito bons, né, por sinal, e quem sabe até boas lembranças, né? Para conversar com a gente, já recebemos aqui no estúdio duas profissionais que conhecem profundamente o desenvolvimento infantil, tanto do ponto de vista clínico quanto emocional. Elas já estão conosco, daqui a pouquinho a gente inicia a nossa conversa e eu quero também chamar você para o nosso bate-papo. Manda sua mensagem, o WhatsApp está na tela, 1998293776. Conta aí o que você tem feito com a turminha nessas férias, né? As férias iniciaram essa semana, e aí, já deu tempo de fazer um planejamento? Já está pensando o que vai fazer no final de semana? E juntar as férias das crianças com a correria dos pais, tenho certeza que dá certo, tá? E é muito importante esse momento, por isso a gente convidou essas profissionais que vão falar sobre a questão do comportamento, né, nesse momento especial, mas daqui a pouquinho, porque agora a gente traz informações e a gente continua falando de férias de julho no Sesc Campinas, gente. Tá recheado. O Sesc Campinas preparou uma programação gratuita especial para as férias. Tem cinema ao ar livre, apresentação de circo, oficinas criativas, brincadeiras para toda a família. As atividades vão até o dia 29, com destaque para o cinema sob as estrelas, sempre às terças, às 7 da noite, no Jardim do Galpão. Aos domingos tem espetáculo circense e ao longo da semana oficinas de arte, literatura, sustentabilidade e muito mais. Para participar, é só ficar atento à retirada dos ingressos no site ou então na bilheteria do Sesc, tá bom? Fique atento, retire seu ingresso, vá curtir, tem atividades para toda a família, importante que você vá curtir também com a sua criança. Faça o seu planejamento, tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá, mais informação chegando, agora a gente fala do Legislativo Campineiro, balanço do primeiro semestre da Câmara de Campinas. A Câmara encerrou o primeiro semestre de 2025 com números que reforçam seu papel ativo na formulação de políticas públicas e no incentivo à cidadania. De janeiro a junho, a Casa teve uma intensa produção legislativa, avanços na modernização da gestão pública e fortalecimento da cultura e da inovação. Foram protocolados 233 projetos de lei ordinária, 74 projetos de lei complementar, 10 projetos de resolução e 116 projetos de decreto legislativo. Além disso, os vereadores apresentaram 1.255 requerimentos, 112 moções, 6.427 indicações e 60 emendas e 19 substitutivos. No período, foram realizadas 51 reuniões ordinárias e extraordinárias, 84 de comissões temáticas e comissões especiais de estudo, 34 solenes e 32 audiências públicas, que são espaços importantes de escuta da população e também diálogo com especialistas. Atualmente, gente, a Câmara conta com 24 comissões permanentes e 12 comissões de estudos, com destaque para a que discute os impactos da reforma tributária e que trata do complexo das salas de cinema. Também foram instituídas 30 novas frentes parlamentares em áreas diversas. Durante o recesso parlamentar de julho, previsto no regimento interno, as sessões plenárias e reuniões da comissão ficam suspensas, mas lembrando que os gabinetes seguem funcionando normalmente de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. As atividades legislativas em plenário serão retomadas no início de agosto. Muito bem, agora a previsão do tempo, final de semana, bem igual todos os dias, né? Vamos lá, sexta-feira hoje, sol com muitas nuvens, mínima 12, máxima de 24, sábado, sol também com muitas nuvens,
No sábado, mínima 14, máxima 25. Domingo, a mesma previsão, mínima 14, máxima 24. Então a gente vai ter aí um final de semana bem gostoso, bem legal, para a gente brincar com essa garotada que está de férias, né? Férias escolares sempre foram sinônimo de alegria, descanso, brincadeira para os pequenos. Mas e aí? Para muitos pais, o período vem com desafios. Como reorganizar a rotina entre o trabalho e o compromisso e ainda estar presente de forma verdadeira no tempo dos filhos. O que antes era correr para a rua, brincar de casinha ou jogar dominó, agora tem se misturado com as telas, com tecnologia e com novos formatos de diversão. E diante desse cenário surge a pergunta: será que os pais conseguem e querem se adaptar ao jeito atual de brincar das crianças? Ou seria legal a gente puxar as crianças para o nosso jeito de brincar? Vamos descobrir isso a partir de agora. No estúdio, estamos recebendo a psicóloga clínica especialista em TCC, infância e adolescência, Bruna Falcone. Muito bom dia, seja bem-vinda! Obrigada, muito prazer estar aqui, pessoal. Muito obrigada. Maravilha! E para completar o nosso time, nós vamos falar com a neuropsicóloga, fundadora do Instituto Unicamente, especializado em desenvolvimento infantil. Seja bem-vinda, Beatriz Filietas. Bom dia! Bom dia, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. Maravilha! Então você já viu que nós temos aqui duas especialistas e vão explicar para a gente a importância desse momento das férias e como nós pais podemos nos fazer para nos reconectar e entender quanto brincar vale, né? Vai, aliás, além do prazer e pode ser uma ponte poderosa de vínculo, afeto e saúde emocional entre pais e filhos, né? Então vamos lá, vamos às nossas perguntas. Eu quero falar aqui com a Beatriz, que vai explicar para a gente, Beatriz, qual que é a importância das férias escolares para as crianças, porque a visão de pai e filho é bem diferente, referente às férias escolares, né? Com certeza, um momento ali de muita diversão para a criança, mas os pais ficam um pouco preocupados, né? Porque tem toda uma demanda da criança ali que está precisando e exigindo uma atenção dos pais, mas os pais têm outras demandas também, totalmente compreensível, porque o trabalho continua acontecendo. Exato. Né? Então, esse momento das férias é super importante, porque também precisa ter essa pausa para que a criança ela se dedique a outras atividades e que ela também esteja junto com os pais, junto com a família nesse momento. Então, as férias elas são essenciais, tanto para uma pausa para essa criança, quanto para esse momento de vínculo com a família. Né? É um momento de conexão muito importante, né? Daí eu já pergunto para a Bruna sobre os desafios que os pais encaram nas férias escolares, né? Como é que a gente faz, na sua avaliação, como é que a gente faz para contornar toda essa situação e a importância da brincadeira para os pais também, porque a gente vive num mundo tão corrido e ninguém nem para analisar que nós fomos crianças e temos uma criança interior, né? Então, como contornar essa situação e entrar na brincadeira? Qual que é a sua avaliação sobre as férias? Eu acredito que as férias, né, elas são uma adaptação ali da rotina, né? Não é aquela quebra, porque a gente tem muito essa coisa de, a quebra da rotina, mas na verdade é uma adaptação. Se a família ela já é desorganizada ali na rotina, nas férias isso vai se intensificar com toda certeza, né? Então a gente precisa, mesmo em período de férias, estabelecer ali momentos para o acordar, para o dormir, para o brincar, né? E momentos ali de conjunto para brincadeira. Então, a brincadeira ela é super essencial, né? Ela desenvolve habilidades básicas ali da criança. E eu vejo, assim, muito dos pais essa crença de, eu não sei brincar, eu não sei mais brincar, né? Como brinca? Mas assim, é muito instintivo mesmo, né? A criança te puxa, só o fato de você estar ali sentada, a criança vai sentir a sua presença, né? Principalmente se você não está com o celular nas mãos, né? Se você está ali na presença afetiva, a criança sente muito isso. E aí a gente constrói ali aquele momento de bastante vínculo. É verdade, né? Muita gente pensa que brincar é só um passatempo, né? Mas é na brincadeira que a criança processa emoções, aprende regras, desenvolve empatia. E participar disso é também conhecer mais profundamente quem são os nossos filhos, né?
Beatriz, o tempo de tela aumentou nos últimos anos, né? E aí, como é que a gente faz para equilibrar a tecnologia com as brincadeiras mais afetivas e presenciais nesse momento? Porque quando a gente fala de tela, a gente está falando dos pais e dos filhos, né? Os pais também têm esse tempo de tela e, às vezes, o pai consegue aí conseguir conciliar, né, as férias algum tempo, algum momento. Tipo assim, 2 dias eu vou conseguir ficar com meu filho nas férias. Só que daí ele vai pegar o celular também. E aí o filho também está com o celular. Isso não é férias. Definitivamente não é férias. Como é que a gente faz para retirar aí entre aspas, esse vício de tela, né, dos pais e dos filhos, nesse momento especial que é o momento das férias? E a gente tem até um questionamento que vai um pouco adiante disso. Vamos lá. Como que a gente faz esse limite, esse controle com os pais que trabalham em home office? Ai, verdade, verdade. Né? Eu vivo essa realidade, meu esposo trabalha home office, então pensa, a gente tem ali os pais, a família que trabalha o tempo todo num computador, num celular. Eu trabalho o dia inteiro usando meu celular. Então, a gente fica pensando como que a gente equilibra isso junto com uma criança. A criança não vai poder usar o celular, a tela o tempo todo, mas eu uso para trabalhar, entende? Aí, Imagina o controle para você colocar isso na cabecinha de uma criança, de que ela não pode usar aquele celular porque ela ainda não tem compreensão, né, do que a gente está fazendo. Mas é um desafio, porque equilibrar isso com a criança, o tempo de uso de tela para trabalho, o tempo de uso, porque é necessário, a criança ela tá nascendo num mundo hoje muito tecnológico, então eu também não posso privar essa criança da tecnologia, mas é encontrar esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio do tempo mesmo, né? Do momento de uma rotina, como a Bruna comentou, de ter esse momento de rotina e estimular ali o período em que a criança pode ficar exposta àquela tela, né? A uma atividade que pode ser educativa numa tela também, mas que também tenha o momento de conversar com os pais fora da tela. Tanto o pai quanto a criança. O vício é dos pais, né? Então, né? A gente tem muito isso, assim, né? Na verdade, o vício, ele é dos pais e ele é transmitido para as crianças, né? E a gente precisa pensar nisso. E eu vejo muito, assim, também, algo como um fascínio, assim, das crianças no mundo tecnológico. Então, a gente vê muito assim, porque muitas falas no sentido de, o meu filho sabe mexer muito mais do que eu ali nas redes sociais, no tablet, ele já nasceu nesse mundo, então ele tem muita facilidade. É visto assim como um fascínio, né? Que legal, mas não é legal, né? Você que tem o controle de apresentar essas redes, esse excesso de tela, né, para essa criança. É lógico, né? Como você colocou, no mundo de hoje, super tecnológico, é inviável, né? Privar de todas as possibilidades ali de tela. Na escola, a gente tem muito, né? Mas, assim, os pais precisam ter esse controle, assim, né? Do que é consumido ali em casa também. Então, agora, a questão da adaptação às brincadeiras digitais, né? É legal, né? Mas a gente precisa ficar atento também, né, Bruna, a questão do tempo que a gente vai levar. Porque a gente sabe que quando a gente está na frente da tela, Bruna e Beatriz, o tempo passa muito rápido. E quando a gente fala de férias e adaptação das telas nas férias, a gente pode incluir aqueles joguinhos, né, aquelas brincadeiras digitais, que são saudáveis, mas até um certo ponto. Sim. E aí, como é que a gente faz para conseguir gerir esse tempo, que seria o tempo correto de tela para essa brincadeira nesse momento? A gente tem uma recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que crianças para menores de 2 anos, a exibição ali para tela deve ser nula, né? Verdade. Que é muito difícil, mas assim, é nula, deveria ser, né? Então, assim, a gente precisa ficar atento ali também à quantidade, né? Essa exposição excessiva das telas, colocar ali um limite, mas gerir realmente o tempo. Sim. E como a gente pode adaptar. Eu acho que a gente pode trazer funcionalidade mesmo, né, ao uso das telas. Então, assim, vamos fazer uma sessão cinema? Vamos fazer uma sessão cinema. Vamos deixar o controle longe pra gente não ter essa questão do tempo, né, de pausar, de acelerar. Vamos estar ali a todo momento naquele filme. Terminou o filme. Qual foi seu personagem favorito, filho? Qual será que é o brinquedo que você tem, que o personagem do filme mais vai gostar? Então, assim, trazer conversas, trazer reflexões ali sobre o filme também. Então, usar a tela, acredito assim, com propósito, né? Com consciência. Usar essa tela, mas com por trás disso, né? Então, meu filho gosta muito de Minecraft, né? Que dos meninos tem muito isso. Filho, com todos os materiais aqui que você tem no seu quarto, o que a gente consegue construir parecido ali do jogo Minecraft? Então, fazer essa adaptação, né?
também pro mundo real ali daquela criança. Legal. Você pega o tema de preferência da criança e você Sim. consegue adaptar e trazer isso fora das telas. Sim, exatamente. Legal. Porque muito você bom. gera interesse para a criança também. Uhum. Então isso é essencial mesmo. Gerar interesse para a criança. Pega essa chave, né? Gerar interesse para a criança. Não adianta você estar ali brincando e não estar ali. O seu corpo está ali, mas é só o corpo, né? A alma, o coração, então tá longe. Não, você tem que se entregar por inteiro, gerar interesse para a criança, para que você possa curtir esse momento. Agora, quando a gente fala de curtir o momento, a gente tem alguém aí do outro lado. Eu tenho certeza que tem alguém em casa falando assim, Rubem, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, eu não vou conseguir ficar com os meus filhos, até vou ter que adaptar e levar na casa da avó, porque não pode ficar sozinho. E aí, esses pais que trabalham fora acabam se sentindo culpados, né? Aí a gente tá falando de brincadeira, tal, mas aí um ponto muito sério nessa questão das férias é a culpa que muitos pais sentem por não conseguirem ficar com os filhos, pelo menos um momento que seja, porque a gente sabe da correria do dia a dia, gente. A realidade, ela é essa. Tem gente que sai 5 horas da manhã de casa e volta para casa às 7, 8 horas da noite. Chega em casa, vai tomar um banho, fazer janta, dormir e acordar no outro dia, porque tem que levantar. E é isso, né? E como é que a gente faz para lidar com essa culpa? Beatriz, o que a gente pode trazer para esses pais, né, nesse momento? Porque é a realidade de muita gente e a gente precisa falar sobre isso, porque as férias é legal, é brincar, mas também traz aí esse momento de frustração. É uma frustração, às vezes um sentimento até de sobrecarga, Uhum. porque já tem a demanda do trabalho, já tem todas as exigências que exigem, né, do trabalho, da casa, do dia a dia, e aí tem as exigências de uma criança que depende ali da gente, precisa do nosso tempo também. Uhum. Mas é um ponto que é como, né, a Rúbia comentou. É uma realidade, hoje a gente está incluso num mundo muito acelerado, então com muitas demandas, a gente trabalha o tempo todo, até em casa, hoje com o celular, com as telas, com a tecnologia inclusive, a gente traz o trabalho às vezes até para dentro de casa. Então, é inevitável, por mais que a gente sempre fale, mas é algo essencial, a organização da rotina, né? A gente precisa, com tantos compromissos, organizar uma rotina, ter o tempo ali, pra gente estipular o momento de trabalhar, o momento de ficar assim no celular, porque a gente também precisa do nosso tempo de distração, mas a gente precisa, tendo crianças pequenas, tendo filhos em casa, a gente precisa ter esse momento reservado, pensando que também é importante, também é um momento importante do nosso dia a dia, ter esse tempo com a criança. Porque isso cria laços, como você comentou no início, cria memórias afetivas para essa criança, fortalece o vínculo com o seu filho. Então, desenvolve muito mais habilidades para essa criança. Então, esse tempo, ele é necessário, né? Não é só uma questão que você está fazendo ali, um tempo que você está fazendo como se você tivesse, tô fazendo uma bondade pro meu filho, porque eu tenho que fazer isso para ele. Não, isso é essencial para o desenvolvimento de um ser humano. Sim. Então, é a organização da rotina, né? A qualidade do que a quantidade, né? Exatamente. Estar presente, de fato, nesse momento em que é separado. Mas precisa ter esse momento separado, para que essa brincadeira aconteça com os pais. E lidar com essa culpa e essa frustração nesse momento é bem delicado. Então, o ideal é o planejamento mesmo, né, Bruna? É o planejamento. Sim, é um planejamento e é isso, assim, você usar também dos momentos daquela rotina para ter esse contato com o seu filho. Então, às vezes, você realmente ali chegou do trabalho, tá exausta, você não vai querer criar a brincadeira mais espalhafatosa do mundo, que vai fazer bagunça. Mas, assim, só o momento do jantar, né, de colocar a criança ali pra dormir, de contar uma história, de conversar, de trocar sobre aquele dia, já é um momento ali de muito afeto, de muita troca, né? Então não precisa criar muitas coisas ali. No momento da rotina você já consegue mostrar essa presença, essa afetividade, né? E a criança percebe muito isso, né? Inclui a criança nessa rotina, né? Então, é lógico, exige todo um cuidado. Você vai trazer ali, você vai arrumar uma cama, você convida a criança pra arrumar junto. Sim. Ela não vai arrumar com a mesma agilidade que você, mas ela vai se sentir totalmente pertencente àquele ambiente, ela se sente útil, ela sente que ela também faz parte desse momento. Então isso também é muito legal, trazer a criança para a rotina do que a gente já tá fazendo no dia a dia. Sim. Tendo consciência de que é uma criança que ela vai fazer de um jeito diferente, numa velocidade diferente,
mas isso impacta no desenvolvimento dela. Criar uma autonomia, né? Cria autonomia, exatamente. Uma criança funcional, né, gera um adulto mais funcional também, né? A gente Uau. precisa pensar Uhum. nisso, assim. É claro que tem um desgaste ali dos pais para inserir essa criança ali nos momentos do dia a dia, do mercado, para preparar ali um almoço, uma mesa de jantar, mas quanto mais você inclui, mais você consegue criar esse vínculo, né? Eu acho que você trouxe uma Exato. coisa muito importante, assim, de quando a criança, ela tem essa troca com os pais, ela conhece a história daqueles pais, as vitórias, as derrotas, ela se sente muito pertencente àquele grupo, né? Então ela consegue criar mais consciência do seu eu no mundo também, né? Nossa, gente, que legal, né? Esse nosso bate-papo de hoje, porque hoje é sexta-feira, né? Amanhã é sábado, domingo, e aí as crianças entraram em férias. Você, pai aí, mãe, tá descabelado. Não sei o que fazer com essa criança. É importante a gente lembrar que tudo que os profissionais estão falando faz parte do nosso dia a dia, né? E as férias, a gente precisa, sim, nos adaptar com ela, porque isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Agora, a gente está falando só dos pais, né? O pai, mãe, ou então o responsável. Mas é legal a gente salientar que as férias, ela vale para a família toda, né, Bruna e Beatriz? É a família toda que está inserida nas férias, porque, de repente, vai lá passar um dia com a avó, né? Vai passar um dia com o primo, vai brincar, enfim, é a família toda inserida. Mas eu não acho legal falar que é a responsabilidade da família, mas sim uma inserção e um acolhimento da família. O que a gente pode fazer e qual que é a avaliação da psicologia sobre a inserção da família nas férias, Beatriz? Essencial. Não Total. vejo outra palavra, né? É Total. essencial. A criança, ela tá ali, ela precisa aprender e ela aprende estando inclusa num ambiente Uhum. social. Ela observa o comportamento das outras pessoas, ela observa o comportamento de um priminho, ela observa o comportamento dos pais. Então, ela tá ali absorvendo tudo. A criança é uma esponjinha. Uhum. E ela tá absorvendo tudo que tá acontecendo. Então, estar entre família, estar com pessoas próximas que têm carinho por ela, Uhum. é essencial pro desenvolvimento de qualquer ser humano. E aí os pais podem fazer uma adaptação, sim, né? Porque às vezes a gente fala assim, fica só sobre as costas do pai e da mãe, ou então do responsável, que mora na mesma casa, né? Mas pode sim fazer uma adaptação e tipo, um planejamento e levar a brincar hoje na casa de um colega, amanhã, se não consegue ficar, conversa com a sua rede de apoio. É importante, né, Bruna, ter uma rede de apoio nesse momento. Sim, é o que dá um alívio, assim, né, essa rede de apoio. Mas eu acho muito importante também, por mais que os pais não consigam ter um controle total e absoluto, eu acho importante os pais também direcionarem para essa rede de apoio o que é inegociável. Nessas férias, né? Eu acredito que precisa ter esse combinado do que é inegociável nessa família, na rotina dessa criança. Uhum. Então, passar isso para essa rede de apoio, né? Porque muitas Entendi. vezes a gente também coloca aquela coisa de vai passar o final de semana com a avó, pode tudo, vive ali a vida, né? Entendi. Quer E dizer, assim, as regras, elas sim. precisam estar também, faz parte das férias, é isso? Sim, claro que acho que precisa ser flexível, né? Um momento descontraído mesmo. Enfim, você tá com seus avós ali, né? Com outras pessoas. E vocês, como pais, assim, se vocês estão se apoiando naquela rede de apoio, não tem como você ter controle absoluto, né? Senão você também vai deixar ali de olho em cima. Uhum. Mas assim, precisa colocar, né, o que vai ser inegociável. Então, e a tela vai ser negociável em alguns momentos, né? A alimentação ali, momentos estipulados mesmo, né? E passar isso para essa rede de apoio para você não fugir muito daquele controle. Senão, quando a criança volta para você, é um descontrole total, né? Então, né, tem isso também. Isso influencia no comportamento, tipo assim, passar lá uns 2, 3 dias na casa da avó. E a gente sabe, eu adorava ficar com a minha avó. Gente, na casa da avó pode tudo, literalmente tudo. Você come, brinca. E aí, daqui a pouco a avó vem e mais comida, e mais docinho. Então, assim, causa um desequilíbrio na rotina essa questão também. A gente sabe que isso é muito carinho, né? Mas o carinho também precisa ter uma medida, é isso, Beatriz? A criança, eu gosto sempre de falar que a criança, ela vai testando os seres humanos que estão ao redor dela. Olha aí, gente, isso é importante, isso é tão importante, que a gente, às vezes, nós adultos, nós pensamos assim, nossa, criança, tadinha, ela não sabe. Sabe. Entende. Sabe, né? A criança é totalmente inocente. A criança, ela é muito inteligente. Uhum. E ela testa, então ela já sabe o que ela consegue com a mãe e com o pai no ambiente da casa. Gente. E ela já sabe o que ela consegue no ambiente da avó e do vô, porque ela também já conhece e já testou eles pra saber o que consegue. Então, isso a gente vê muito no consultório, a Bruna pontuou muito bem.
Porque é muito real. A criança, ela muda o ambiente, ela vai para outro local, mesmo que seja da família, e geralmente quando volta, acaba mudando totalmente o comportamento. Inclusive, Olha uma coisa isso. também que é muito comum, às vezes quando os pais são separados. Uhum. E aí a criança, ela tem uma rotina na casa da mãe e uma rotina na casa do pai. Sim. E aí a gente consegue sentir claramente quando a criança, ela volta da casa do pai ou quando ela volta e vem Você para tá atendimento da casa da mãe. brincando. Porque você consegue perceber a diferença do comportamento da criança. Olha Porque isso. muda. Uhum. Então é lógico que no mundo ideal, Uhum. o correto seria, né, o mais saudável seria o acordo sempre com os pais, Exato. com os avós, alinhar as regras, Uhum. aquilo que é inegociável, Uhum. a rotina que é necessária para aquela criança. É o ideal. A gente sabe que é difícil no dia a dia Aham. que tudo isso aconteça dessa forma. Sim. Mas é algo que pode ter uma atenção. A gente tá aqui compartilhando conhecimento de que isso é importante. Uhum. E a Então, gente pode buscar tentar, isso, né? né? A gente pode Exato. tentar. Quem sabe a gente, né, consiga. Né? Conversa aí com os pais, com os responsáveis, criem regras, né? E essas regras, quando a gente fala de regras, assim, soa um pouco forte, né? Regras, mas não, a gente pode criar regras para as crianças de uma forma lúdica também, né? Uhum. Fazer um quadrinho de regras, com um bichinho. Hoje você vai na casa da avó, desenha uma vovozinha, mas não pode ficar tanto tempo na tela, desenha um negocinho. Né? A gente pode transformar isso num momento gostoso para que a criança também receba isso de uma forma que ela não vai entender que você está impondo algo para ela, né, Bruna? Uhum, isso mesmo, as crianças são muito visuais também, né? Então a gente, a quadro de rotinas, assim, os combinados visuais são muito legais, são muito importantes, né? Economia de fichas também, que a gente vê bastante ali, para a criança conseguir conquistar aquilo que ela deseja, né? Tem muito isso também. Aham. Então, e a gente pode usar isso bastante nas férias, né? Então você quer tela, vamos ver, o que você já fez hoje? Você já, enfim, organizou o seu lanche, já arrumou sua cama, já fez isso, já fez aquilo, já fez 5 algumas coisinhas básicas ali do seu dia? Então vamos lá, vamos pra recompensa das telas, assim, né? E é isso, trazer uma conversa de igual para igual ali pro filho, né? Mas mantendo o combinado, porque é isso, né, que a Bia falou. Se você abrir margem, um dia Vai, você tá né? sujeita, a criança, ela vai te Ela testar. vai buscar outras margens. Gente, que coisa. Ela vai te testar. É isso, a criança, a gente às vezes, né, igual eu falei antes, a gente pensa que, ai, tadinha criança, né? A criança às vezes ela é mais ligada do que a gente. Para analisar e elas nos testam realmente. Então, cuidado para não cair, né, nessa e traz para você. Você é o responsável. Então, faz uma adaptação com essa criança para que você possa ter aí momentos de alegria, de descontração, né? Porque também isso pode gerar um estresse para o pai, para a mãe, para o responsável, porque já que a criança testa, vai chegar uma hora que vai chegar no limite e aí você também vai descompensar. E a gente precisa ficar atento nessa descompensação nesse período de férias, porque aí você se estressa, aí já vai virar um negócio que não vai ficar legal, um clima um pouco pesado para esse momento, não é, Beatriz? Sem dúvidas, sem dúvidas. Porque vai cansando. A criança, ela vai percebendo quando ela não tá recebendo atenção. Ela percebe quando ela vai buscando, né? E o que acontece quando a criança percebe que ela não está recebendo atenção? Que ela não tá conseguindo aquela atenção. Ela vai tentar encontrar outras formas de se comunicar. Então, se ela já entendeu que pedindo, falando e verbalizando ela não consegue, ela vai se comportar. Então, ela vai se comportar de uma forma diferente. Aí é onde pode acontecer os comportamentos mais agressivos. Ela pode mudar o comportamento na escola, o comportamento atencional dela nas atividades, né? A concentração dela pode ser impactada. Então, a criança, ela começa a se comportar, o corpo dela começa a se movimentar de uma forma diferente. Então, o nosso cérebro é muito poderoso. Então, se a criança, ela não consegue receber essa atenção só falando e buscando os pais, ela vai se comportar de alguma forma para buscar isso de outro jeito. Olha isso, né? É interessante essa sua fala, porque às vezes daí, essa forma de se comportar de outro jeito, aí os pais vêm com aquela leitura, né? Essa criança não para, essa criança é insuportável, eu não sei o que eu faço com esse menino, né? Ele não para, o dia a dia tá incomodando.
E aí você tem que parar para analisar e lembrar da hierarquia, né? Quem é que manda aqui? Quem que dita, né? Vamos lá, pirâmide, você está aqui, eles estão aqui. Então, depende da gente. Agora, toda ação tem uma reação. Rúbia, é fácil falar. Claro que é. É super fácil falar. Mas aqui a gente está te dando caminhos para que você possa executar essas ações, né, que são não tão simples, mas a gente consegue, são desafiadoras nesse momento de férias, né? Então, a gente precisa fazer uma leitura da criança, né, Sim. Bruna? E também estar atentos aos nossos comportamentos. Sim, você falou da pirâmide, me trouxe muito a questão de macro e micro decisões. Exato. Né? Então, os pais, eles são responsáveis por macro decisões e as crianças responsáveis por micro decisões para também se sentir pertencente ali naquela, até você trouxe assim, das regras, né? Então, se você, assim, tá um dia de muito frio, você vai colocar o casaco. Qual casaco você quer colocar? Macro decisão. A criança, micro decisão. Eu escolho o casaco vermelho. Maravilha! Né? Então, show. Isso é super importante, assim, essa questão da macro e micro decisão, né? Legal, olha aí, super importante mesmo. Você que tá aí do outro lado, tá participando com a gente, nossa, já 8h36, tá vendo? Eu falei pra vocês, esse bate-papo é muito gostoso, passa rápido demais. Nós estamos aqui falando de férias, né? A importância da presença ativa dos pais na brincadeira das crianças. E é legal também a gente lembrar, a gente tá falando de criança aqui, mas nós, adultos, nós temos uma criança, né? Eu vou falar, eu vejo uma amarelinha, eu saio, tipo assim, eu quebro um pouquinho o decoro e vou lá, ó, né, e vou pular amarelinha. É gostoso, você resgata aquele momento que você viveu um dia. E por que não brincar com o seu filho, né? Mas esse menino só quer tela. Você já ensinou a pular corda? Você toma a decisão, né? A macro decisão e a criança a micro decisão. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer a corrida do saco, hoje a gente vai pular corda, ou então nós vamos brincar de esconde-esconde. Você escolhe. Qual das 3 brincadeiras você quer? Ofertar possibilidades, é isso, né? Uhum. Sim, ofertar possibilidades ali para aquela criança. E me veio assim agora também que você falou das crianças, né, que elas não param. Eu escuto muito isso e assim, as crianças elas não vão parar, né? Na verdade elas não querem. Elas não vão parar. Se a criança tá parada é porque alguma coisa de errado tá acontecendo, né? O que acontece com essas crianças? Que energia é essa, né? Conta ela tá gente. conhecendo o mundo, né? Ela tá explorando. Quanto mais ela tá se movimentando, mais ela tá experimentando ali o mundo, conhecendo, explorando. E isso é super importante, né? Então, se aquela criança ela tá parada, é porque ela tá em êxtase, né? Na tela. A gente coloca muito assim, eu vou levar num restaurante. Aí eu coloco, ali a criança tá pra lá e pra cá. Toma então, o celular. Uma tela. Exato. E aí a criança ela vai ficar ali drogada, né? Viciada, anestesiada ali naquele momento. E isso não deve ser o normal, né? Sim. Esses momentos, assim, de restaurante a gente vê muito e são tantas possibilidades, né? Tem brinquedoteca, tem outras crianças ali pra desenvolver habilidades sociais. Você pode levar jogos, assim, que até os pais vão gostar e eles vão participar, né? Sim. Então, Uno, assim, jogos de cartas, sabe? Que eles vão participar ali e trocar com a criança. Porque imagina, né? Você tá ali num ambiente, numa mesa, sentado com várias pessoas e tá todo mundo no celular ou conversando de coisas que eles não estão te incluindo. Nossa, a criança, ela vai desinteressante. ela vai fazer o quê ali, né? E aí os pais acabam cedendo ali uma tela para aquela criança para anestesiar mesmo. E isso não é o certo, né? E é o que mais a gente vê, né, Beatriz? Nossa. E o que eu fico pensando é que a criança, ela não vai ter essa compreensão de que ela não tá participando. Sim. Ela sente e isso impacta em algum momento, mas ali na situação ela ainda não tem capacidade ainda, compreensão para analisar que isso não tá sendo saudável, né? Mas isso a longo prazo vai impactar. A criança ela vai perceber que eu não faço diferença porque tá todo mundo se juntando, conversando e rindo, e eu não tô fazendo parte. Mas assim, ela não tá ali, porque ela tá anestesiada mesmo, porque a tela chama atenção, né? É luz, é som, é todo um conteúdo que chega, né? Então, a criança, de fato, ela vai ter essa dificuldade, ela não vai perceber que isso tá acontecendo. Mas aí isso na frente, né, no futuro, vai desencadeando muitos outros fatores. Né? E a criança, ela vai buscando outras formas de se sentir pertencente. Se ela não se sente pertencente dentro da casa, ela vai buscar algum lugar. A gente precisa, você sabe que esses dias eu ouvi uma frase que me impactou, me chamou muita atenção. Quem está criando seus filhos? Não é? Porque aí, se você não dá atenção devida para a criança, para você é um esforço, algo que deveria ser natural, né? Porque nós temos filhos e a gente sabe que eles vêm
para o mundo, eles vão ser moldados. E eles vão ser moldados por quem? Pelos responsáveis, né? Então, se a gente não faz essa lapidação com os nossos filhos e entrega eles para qualquer outra situação que seja, isso eu falo, entrega o filho para o celular, entrega o filho para a internet, e a gente sabe que, às vezes, é importante a gente fazer esse parâmetro. A internet é um mundo obscuro que a gente não tem nem noção que tem ali dentro, né? E aí, às vezes, a gente entrega o filho de bandeja para esse mundo obscuro. E depois, essa criança vai crescendo e você vai notando comportamentos que você não sabe de onde veio. Fala, eu não te dei essa criação, não fui eu que fiz, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? O que eu criei? Eu tô criando o quê aqui? Mas será que é você mesmo? Não é? É importante a gente ter essa analogia e entender que, às vezes, quando a gente entrega para a criança, principalmente nesse momento de férias, que a criança, quando é férias, a gente tem que pensar assim, quando sai pensa você nas férias. Quando, último dia de aula, o que você pensa? Vou brincar com os amiguinhos, agora eu vou poder ficar um tempo em casa, né, me divertir com o papai, com a mamãe ou com o responsável. E aí, esse é o que tem na cabeça da criança, mas aí isso não acontece. Aí vem a frustração, aí é entregue para as telas. E aí a criança vai se dedicar totalmente àquela tela lá. Então é importante a gente se atentar e conhecer também esse mundo obscuro, estudar sobre isso. Sim. E para a gente poder entender para quem a gente está entregando as nossas preciosidades, não é isso? Sim. Você falou muito assim de entregar de bandeja, isso é muito real, né? A gente precisa pensar que as telas, elas não são as vilãs, né? A forma como a gente oferta isso para a criança que vai moldar ali o imaginário daquela criança. Então, a gente vê muito assim no YouTube, assim, aqueles canais que os adolescentes estão consumindo bastante de trollagem. Então, assim, se o seu filho, ele fica acessando isso o dia inteiro, trollagens, vídeos curtos ali de 5, 10 segundos, é isso que vai moldar a criatividade e o imaginário dele. E aí você pensa, né? A criança ficou ali a tarde inteira vendo vídeos de trollagem. Pra ela, isso é a diversão. E ela vai tentar replicar isso em casa. Só que é um comportamento inadequado. Então, os pais vão barrar. E aí ela vai pensar, nossa, então ali o mundo que não é real, né? O mundo ali do YouTube, dos vídeos, faz muito mais sentido pra mim. Ali tem diversão, ali tem sentido, né? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. As redes sociais, ali o cyberbullying, né? Quando a gente tá pensando em crianças mais velhas, né? Enfim, acesso a conteúdos não adequados ali para a idade, isso vai moldando muito mesmo, e isso vai distanciando quando a criança se torna um adolescente, né? Então, ter essa troca, assim, filho, mostrar esse interesse, né, é muito importante. O que você tá vendo? Como que, né, o que você gosta de ver aí? E ter muito esse controle, né? Tem muitos aplicativos que a gente consegue rastrear ali os sites que estão entrando, proibir ali acesso a algumas coisas, porque o Shorts ali, o TikTok é infinito. Nossa, e você não tem controle nenhum do que vai aparecer. Olha, o negócio é delicado demais. Uma dica de mãe. Eu sou mãe, né? Ai, que delícia. Gente, a melhor coisa da minha vida, sabe? É assim, e hoje a minha filha tá comigo, veio passear aqui, eu tô muito feliz. Ela não é mais uma criança, mas pra toda mãe, né, o filho é sempre filho. E aí eu me lembro que a gente brincava muito, sabe? Brincava muito. Então, que tal você relembrar algumas brincadeiras? Já pulou elástico? Sua filha nem sabe o que é isso. Nem sabe. Vocês sabem? Pulava muito. Aí, ó, tá vendo? Já pulou elástico? Vai brincar. Não sei como que é. Vai na internet. Entendeu? Usa a internet pra isso. Procura uma brincadeira bem legal, né? Vai fazer um bolinho, vai pra cozinha, vai brincar de comidinha, sabe? Tenta. Rubê, não tenho tempo. Você vai fazer janta em casa hoje à noite, quando chegar, não vai? Chama a criança pra lá, pra mesa. Vamos cozinhar com a mamãe? Vamos brincar, né? De fazer comidinha. Rubê, não tenho tempo. Vamos brincar de casinha, né? Faz a criança entrar no seu mundo, mas brinca com ela. Brinca com ela, porque isso faz muito bom. E é uma diferença muito grande, tanto para você, quanto para a criança. E ali você está colecionando momentos especiais, né? Momentos que vão ficar para sempre na cabeça dessa criança, tá bom? Pode falar, Rúbia, aproveitando o gancho da Bruna, tem um outro ponto também que já chegou para mim na clínica. Essa questão, o quanto a gente limita o uso das telas da criança. Aí pensa a situação, você limita ali o seu filho. Você coloca ali no celular que ele tem, você limita o tempo que ele vai usar, o que ele vai acessar. Aí ele chega na escola, o amiguinho tem um celular também, e esse celular não tem nenhum limite do que vai ser acessado, porque os pais dele não limitaram. E aí o seu filho, que tem o limite, ele vai chegar na escola e ele vai acessar esse conteúdo porque outro amiguinho tem
esse acesso. E aí ele vai trazer isso para dentro de casa. Ah, mas né? essa, mais Então, assim, são situações que são delicadas, a gente sabe, os pais chegam pra gente assim, eu não sei mais o que fazer, porque eu tô limitando, mas o amiguinho não limita. E hoje em dia, até no início a gente comentou, né, as crianças, elas estudam com o celular, elas estudam com o computador. Então, hoje não tem como a gente privar totalmente as crianças do uso de telas, mas, de fato, precisa ter uma supervisão. Isso não pode ser totalmente desenfreado, e a supervisão não só do tempo, mas do consumo e do que tá chegando para essa criança. E se não tá chegando dentro da sua casa, pode estar chegando realmente porque ele tá tendo acesso em outro lugar. Então, você precisa acompanhar e orientar essa criança sobre o que é saudável e o que não é. Né? Porque por mais que a criança ela ainda não tenha compreensão do que é saudável ou não, mas se você vai constantemente trazendo essa consciência para ela, ela vai construir essa consciência, né? Do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é saudável, o que não é. Uma comunicação, né? Uma comunicação desde cedo é importante, né, Bruna? Como tudo se interliga, né? Porque se você não tem aquele momento de troca, de conversa com o seu filho, talvez ele não te passe que ele tá acessando essas coisas do outro amigo. E aí você não vai ter nem a informação de que ele tá consumindo tudo isso, né? Então É importante. Comunicação, gente. Falar é tudo de bom, né? Falar é tudo de bom. Olha a gente aqui falando, quase 1 hora com você, tá vendo? Vamos lá, a produção tá avisando, meninas, que tem perguntas, então agora a gente atende os nossos telespectadores. Quero mandar um abração pra você que tá ligado com a gente aqui na TV Câmara, nessa sexta-feira gostosa, e a turminha tá de férias, e a gente aqui dando dicas pra vocês, né, da importância das férias e desse afeto, esse vínculo gostoso aí com os filhos, né, e com as crianças, na verdade. Já pensou em juntar toda uma turminha e fazer a festa do pijama? Ai, que delícia, né? É guerra de travesseiro. Leva isso pra sua casa, traz isso no final de semana, tenta no domingo, sabe? Fazer alguma coisa assim é tão gostoso, gente. Aí você consegue tirar da tela e aproveita e brincar junto, tá? Essa é a minha dica. Vamos lá. Produção, pode colocar a pergunta na tela, por gentileza? Vamos lá, ô Carlos, Vila Industrial, muito bom dia para você e pessoal da Vila Industrial também. Jogos eletrônicos prendem mais a atenção do que as atividades presenciais. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento emocional da criança? Vamos lá, Beatriz. Ai, gente, esses dias eu sou neuropsicóloga, né? E aí eu faço a primeira sessão com a criança. E eu perguntei pra criança, você brinca? O que você gosta de brincar? A criança falou pra mim, era uma criança de 10 anos, ela falou assim, tia, eu não brinco, eu jogo no computador. Aí eu falei, nossa, qual que é a visão que ela tá construindo sobre a brincadeira? Ela já entendeu que brincadeira ao ar livre não é necessariamente o mesmo que brincar e jogar no celular, no computador. Ela já entendeu que são brincadeiras diferentes. Então, assim, é lógico que o computador, ele tem a tela, ele tem o som, tem as cores que são mais chamativas, que são mais… prendem mais a nossa atenção. Então, de fato, é um concorrente difícil de se lidar, né? Mas, de fato, quem ali é a autoridade dentro da casa são os pais. Os pais precisam realmente colocar tempo para esse uso de tela, o tempo de jogar, o tempo de acessar o computador, porque é necessário, a criança está no mundo tecnológico, mas a gente precisa ter esse limite. E quem vai fazer esse limite são os pais. E aí, de fato, ir apresentando outras brincadeiras, colocando aquilo que é do interesse, por exemplo, gosta do Minecraft, que é um joguinho, ok, vamos trazer isso pro dia a dia. Mas tirar um pouco da tela e colocar na brincadeira real ali, no chão, na rua, brincando. Lógico que na rua hoje em dia é mais perigoso, não é, né? Como antigamente. Mas é necessário que tenha essa brincadeira também fora das telas. E quem vai fazer esse manejo, esse ajuste são os adultos. E o tédio também, né? Esses dias eu li sobre isso, assim. O tédio, ele é incrível pra criação, né? Se você deixa ali a criança sem um eletrônico, ela vai buscar outras formas de se divertir, de criar ali, né? E a brincadeira, ela é uma linguagem natural ali da criança. O importante vai ser o ambiente, né? Porque ele vai moldar. Então, se você não disponibiliza, né, você trouxe muito sobre isso, se você não propõe, se você não oferta essas outras possibilidades, ele vai. Porque a gente vai ensinar, né? Nós conhecemos algumas brincadeiras, então a gente precisa ensinar para a criança como brincar, porque a criança não sabe, né? E aí a gente ensina. Se você não ensinar,
tem o celular ensina outro tipo de brincadeira. E a gente vai se frustrar com esse ensinamento, né, que vem a partir das redes sociais, da internet, enfim. E a criança, ela é curiosa. Então, Total. se você não deixa ela limitada a uma tela, ela vai buscar alguma coisa no ambiente, Uhum. né? Ela vai, a gente… Na minha época, eu tenho hoje 30 anos, né? Aham. Mas a gente pegava uma cadeira, um lençol, fazia uma casinha, Sim. uma tenda. Uhum. Então, se você Acampa não tem… dentro. acampa dentro. É, Então, assim, você busca ferramentas pra brincar. Agora, se você tem um celular, você vai buscar ali dentro daquele material. exato. Você não vai olhar ao redor. Então, se Uhum. você limita o uso dessa tela, a criança ela vai explorar. A criança é criativa, ela tá aprendendo o mundo, ela tem energia. Ela vai buscar outras ferramentas pra brincar. É verdade, um acampa dentro, né? Um acampamento dentro de casa, Imagina. com Muito legal lençol. fazer isso. É muito bom, né? Com lençol, você Eu fez amava, isso eu pelo jeito, né? Aí, ó. Era muito legal. É muito gostoso, Isso, né? e a criança fica horas. Claro. Coloca um monte de lençol ali, ela vai Aham. criar. Nossa, dá pra fazer tanta coisa. Tá vendo só, gente? É mais fácil do que a gente pensa, né? Uhum. A gente às vezes cria dificuldade, é importante. Um lençol não, um monte de lençol lá, e aí faz, ó, bota a cadeira, faz uma campa dentro lá, ó, e leva a criança pra brincar. E é isso, é diversão, né? Criança, às vezes, tem um lado, assim, que a gente pensa que é pesado, é puxado pra gente, pra poder fazer todo um desenvolvimento correto e assertivo pra criança, mas tem tantas coisas simples que a gente pode inserir e é tão gostoso pra eles e pra nós também, né? 8h51, pode mandar a produção mais perguntas pra gente, vamos lá, estamos falando das férias das nossas crianças. A Juliana do Jardim Chapadão, oi Ju, tudo bem? Bom dia. Sinto culpa por não brincar com meu filho todo dia nas férias. A qualidade do tempo é mais importante do que a quantidade? Boa pergunta, Ju. Vamos lá, Bruna. A gente até trouxe, né? Que realmente, assim, a qualidade ali daquele tempo, ela significa muito mais do que você disponibilizar ali uma tarde inteira, né, pro seu filho, porque ele vai perceber que você tá inteira ali naquele momento, né? Principalmente se você tá disposta, né? Ele vai sentir isso, né? Você trouxe muito sobre isso também, né, Bia? Talvez ele não entenda ali totalmente, mas ele vai sentir aquela presença sua, né? Então, com certeza, a gente entende, né, que os pais, eles estão sobrecarregados, que eles têm muitas demandas no dia. Então, é você usar os momentos da sua rotina, mesmo no seu dia a dia, para ter esse momento de qualidade, não de quantidade, né? Exatamente, é importante, né? Vamos lá, mais uma pergunta? Vamos falar sobre conexão, né? Falando aí sobre conexão entre os cuidadores e as crianças, né? A gente fala pais e filhos, mas enfim, os adultos e os pequenos agora nesse momento de férias. A Natália do Jardim do Trevo. Quando estou cansada, coloco o desenho e fico junto só olhando. Essa presença mais passiva também conta como afeto, Beatriz? É importante, Uhum. tá? A gente não pode invalidar também esse momento que é o que tá sendo possível ali naquele momento daquela família. E tá tudo bem, tá? Tá junto, tá ali perto da criança, a criança ela se sente segura. Mas, de fato, pode ser melhor, né? Porque se a criança ela tá ali junto com você, então vocês estão num tempo em que tá mais tranquilo, que tá mais Isso. confortável, que já fez todas as tarefas do dia a dia. Então, talvez tentar propor alguma coisa diferente para essa criança fora da tela do celular. Eu costumo falar bastante sobre essa questão. Não sei vocês, mas eu tenho memórias, porque a criança ela não entende no momento em que isso acontece, mas ela cria essa memória pra vida, sabe? Não sei, mas vocês podem me ajudar. Aquela questão de colocar o colchão na sala e dormir na sala. Adoro! Gente, isso pra mim, assim, é uma quebra de rotina absurda. Então eu fico pensando, a criança, ela memoriza isso. Sim. O momento ápice é colocar o colchão na sala e todo mundo dormir na sala junto. É uma delícia, entendeu? é verdade. Então, assim, é uma coisa tão simples, mas é que no dia a dia, vai bagunçar a cama, eu arrumei, o colchão, o lençol de elástico vai soltar. E aí você traz a criança e pra aí, arrumar. exatamente, pra trazer essa autonomia, vai colocando né? barreiras. Né? Exato, vai colocando barreiras que é o dia a dia, é coisa tão simples, é só colocar o colchão na sala e você dormir todo mundo junto, sabe? Ai, que delícia. Então, gente. isso cria memórias, a criança ela vai crescer com essa memória. Então, se você tá num momento que você já tá mais tranquilo, que seu filho tá no celular, conta, é muito bom. Mas se você puder melhorar a qualidade disso, também vai ser muito saudável pra criança. E pra mãe também, né? Claro. E olha só, gente, eu falando aqui, memórias, né? Memórias, gente, isso é maravilhoso, né? Coloca o colchão na sala, coloca uma tela, mas assiste um filme, um desenho junto. E aí depois você traz pra vida,
Você sabe que eu e a minha filha, nós assistíamos filmes juntas, desenhos, no chão, no colchão, na sala. Depois disso, ela gravava, e até hoje a gente tem esses momentos, né? Alguns momentos específicos do filme, igual músicas. E aí depois a gente ia pra rua, a gente cantava, tá em casa, começa a falar uma parte do filme, começa a cantar igual, mas que solidão, ninguém aqui ao lado achou a solução, né? Então assim, é Shrek, quem é que não canta, quem é que não sabe? Você decorou isso com seu filho? Não, mas que filme que você assistiu? Você realmente assistiu o filme com a sua criança? Então tem uma diferença, né, de você estar lá e assistir o filme, né? Às vezes eu tô contando aqui coisa, gente, porque é natural, você passa, supermercado, né? A criança gosta de fazer supermercado, tem o carrinho pequeno para criança hoje no supermercado, estipula lá uma lista e boa, vambora, mas a criança vai se perder, não vai. Eu e minha filha assistimos o Procurando Nemo e tem a Dory que fala baleiês. E nós inserimos o baleiês na nossa vida. Se a gente se perdia no supermercado, a gente falava baleiês. E aí já sabia onde a outra estava. Então, assim, vive aquele momento e traz para o hoje, para o aqui, para o agora. Eu estou falando isso para vocês porque é uma dica muito legal. E hoje ela tem 27 anos e a gente vai a algum lugar, a gente se separa e adivinha o que a gente faz para se encontrar? A gente fala baleiês. É um vínculo eterno, né? Que lindo! É muito bom, sabe? Então, legal. é pra gente entender que isso são memórias que nós criamos e a importância disso. Falei em algum momento? Claro que falei, mas nesses pontos eu fui muito assertiva, porque até hoje a gente fala baleiês, isso é bom demais. Vamos lá, 8h57, a última pergunta, vamos falando sobre os nossos filhos, as nossas crianças e os adultos, o que a gente faz agora, né, nas férias. Adriana, do Jardim Paraíso, trabalha em home office e divido a atenção entre laptop e brinquedos. Como organizar o dia para que meu filho se sinta realmente acompanhado? Ô, Adriana, que desafio, hein? Mas você consegue. Vamos lá, Beatriz. É o que a gente falou logo no início. É um desafio, gente, trabalhar ainda mais dentro de casa, porque fica mais difícil de colocar esse limite do horário, né? A hora que eu tô trabalhando e a hora que eu tô dentro de casa é a hora que eu tenho que dar atenção pro meu filho. Mas, assim, seguimos com a mesma ideia. Eu gosto muito de trabalhar a rotina. Pensar, a gente precisa ter planejamento, porque se a gente esperar um momento ideal para que isso aconteça, não vai acontecer, né? O dia a dia vai consumindo, o trabalho vai consumindo a gente. Então, ter um ajuste de rotina. O horário em que vai terminar, o horário que vai desligar o computador, o laptop, o horário em que vai buscar um brinquedo, o horário em que vai tirar ali para poder fazer alguma atividade com a criança. Isso precisa acontecer em algum momento do dia e fazendo esse ajuste de ir limitando o tempo mesmo de dedicação. Tanto ao trabalho que é importante e é necessário, quanto à criança também. Precisa acontecer. Combinados, né? Exato. Combinado, planejamento, regra, rotina. Limite. Ele tem que acontecer. O limite, ele é saudável. Né? Ele é para nossa própria saúde. Então... É isso, gente. É isso. Dá tempo para mais uma produção? Dá? Se der, coloca na tela. Se não, fala aqui no meu ouvidinho. 8h58. Vamos lá. Olha aí, dá tempo sim. Valeu, João do Taquaral. Um abraço grande, querido. Obrigada pela sua participação. Bom dia. Minhas férias não batem com as da escola. Isso mesmo. Avós cobrem minha falta ou bagunçam o ritmo que criei. João, a gente falou sobre isso aqui e eu vou te contar. Acaba bagunçando às vezes, porque vô e vó é pra isso mesmo. Não é, Beatriz e Bruna? Sim, mas colocar aquele limite do negociável isso, mesmo, né? Pra trazer, assim, essa... Acho que a rotina, ela é extremamente importante, porque é isso. Quando a criança, ela sai daquele ambiente, vai ter uma flexibilidade, mas não vai variar tanto, assim, os limites que aquela criança já entende, Sim, né? Ela vai generalizar ali o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que faz sentido ou não, né? Então, até quando ela vai para outros ambientes e tem contato com outras pessoas, se aqueles pais, né, se aquela mãe, ela cumpre o que ela combinou, né, se aquela rotina ela faz sentido,
e ela segue ali todos os dias no mesmo padrão do combinado, quando essa criança ela vai para outros ambientes, ela vai generalizar pelo menos um pouco ali, né? Aqueles Exato. combinados. Exatamente. Gente, 8h59, tá vendo só? Passou tão rápido. Eu, por mim, ficava conversando com vocês aqui e trazendo memórias e ensinando você aí de casa. Claro, eu não, elas, né? As nossas profissionais em comportamento, ensinando vocês aí de casa a como fazer, né? Porque é tão importante a gente repassar o conhecimento e eu acho que é isso que a gente faz aqui no programa. Eu fico muito feliz de encerrar a semana, né, com um programa falando das férias, falando de crianças, porque a gente, infelizmente, nós temos algumas informações, notícias, a gente não pode deixar acontecer. A gente não pode perder as nossas crianças, né? A gente precisa resgatar, a gente precisa confortar as nossas crianças, seja filho, sobrinho, colega, enfim. A criança, ela precisa de conforto, ela precisa de carinho. E a gente não pode esquecer que a criança, ela é moldada, né, pelo adulto e ela vai levar para a vida tudo o que acontece nesse momento dela. Então é importante a gente se atentar, né, a isso. As férias são uma grande chance de criar presença. E não estamos falando de dar conta de tudo, mas de estar ali, disponível de verdade. A infância passa rápido demais, mas as memórias que a gente constrói, né, nessa infância das nossas crianças, elas podem e duram a vida toda. Eu quero agradecer as nossas convidadas que vão deixar uma dica, além de tudo que foi falado aqui hoje, vão deixar aquela dica especial aí para os pais, né, para os responsáveis pelas crianças que vão com tudo esse final de semana, porque a galerinha chegou chegando de férias. Bruna, obrigada pela sua participação, adorei nosso bate-papo. E deixa uma dica aí para os pais que estão nos assistindo, né? Vão fazer o quê? Vai lá. Primeiro combinado, acho que é isso, assim, né? Tudo bem que já passou a primeira semana aí de férias, mas assim, senta com seu filho hoje, né? Em algum momento ali, comece esses combinados, comece a aplicar essa rotina, coloque ali para ele o que vai ser inegociável e criar, né? Use a tecnologia a seu favor, né? Para te dar ideias e dar ideias para o seu filho também de brincadeiras, né? Criar coisas diferentes ali na casa. Muito bem. Obrigada pela sua participação, viu? Adorei. Adorei também. Beatriz, que legal você compartilhar, né, essas informações, os estudos, porque vocês estudam para fazer o atendimento, né? Que vocês trabalham com comportamento humano. E esse momento aqui é um compartilhamento de informações tão preciosas que pra gente faz toda a diferença. E eu tenho certeza que alguém ali de casa pegou essa sementinha e fala, opa, é isso que eu vou fazer uma campa dentro. Vai colocar o colchão na sala? Vamos jogar o colchão na sala e vamos decorar a música de um filme pra gente cantar depois, não é isso? Obrigada, viu, Beatriz, pela sua presença, pela sua participação. Deixa uma dica aí para os nossos responsáveis pelas crianças. Eu que agradeço, né, o espaço para que a gente possa compartilhar o que a gente vive no dia a dia e, de alguma forma, conseguir ajudar outras pessoas também. Mas, assim, eu acredito que a primeira dica, de fato, o que a Bruna já trouxe, mas eu colocaria aí como um plus, a gente incluir a criança mesmo nas atividades do dia a dia, coisa simples, coisa básica que você já faz no seu dia a dia. Não fica pensando realmente em comprar um brinquedo muito caro ou uma coisa muito elaborada. Inclui no dia a dia, vai arrumar a cama, vai lavar uma louça, vai preparar um bolo, faz isso com a criança, faz junto. Lógico, tomando todos os cuidados, mas faz isso junto com a criança, traz ela no dia a dia. Isso já vai melhorar muito a qualidade do tempo de vocês e já vai construir muitas memórias afetivas com essa criança. Adoro! Daí quando a sua criança já estiver bem grande, você vai relembrar e eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Ô, gente, quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, as nossas convidadas maravilhosas, a nossa equipe, a nossa produção que consegue trazer, olha, profissionais magníficos aqui pra gente poder conversar, isso é bom demais, né? Então, toda a nossa equipe do Grupo Mais, a equipe da técnica, todo mundo, obrigada, viu? Obrigada pela parceria, somos parceiros, ninguém faz nada sozinho, não. Tem uma galera que trabalha para que esse programa e todos os outros programas da TV Câmara Campos
Campinas possam ir ao ar com qualidade, tá? Informação para você, aqui na TV Câmara Campinas, você sabe que é de qualidade mesmo, e a gente faz tudo com muito carinho. Falando nisso, Campinas faz 251 anos. Ei, metrópole, hein? O Estúdio Câmara, a gente preparou uma semana especial para celebrar essa cidade, que é símbolo de força, inovação e acolhimento. Segunda-feira, nós vamos abrir uma série comemorativa com um tema que é a cara do futuro. Campinas, 251 anos, tecnologia e inovação. Nós vamos falar no programa de segunda-feira como a tecnologia está transformando a vida de quem mora aqui em Campinas. Quais os polos que fazem parte da cidade, um dos maiores centros de inovação do Brasil. E como tudo isso tem a ver com o seu dia a dia. Segunda-feira, ao vivo, nós vamos trazer, então, iniciar aí a nossa série. Semana que vem vai ser, todos os programas serão referente em alusão aí ao aniversário da cidade de Campinas. E a gente vai falar muito da nossa cidade, né? Eu sou uma pessoa que cheguei em Campinas, fui muito bem acolhida, adoro essa cidade. Todo dia eu falo, ai, que beleza, né? Acredito que eu tô aqui, que legal, gratidão Campinas, né? Então, a partir de segunda-feira, a gente comemora aí uma semana de aniversário da metrópole. Combinado? A gente encerra a nossa semana com chave de ouro. Super adorei o programa de hoje. Aliás, todos os programas a gente sempre gosta, porque a gente tem informação de qualidade para você. TV Câmara Campinas, a gente se vê na segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo, né? Lembrando que final de semana tá aí, as crianças também estão contigo, aproveite, brinque, volte a ser criança também, porque isso faz toda a diferença. Valeu, gente, beijo grande. Hoje ainda tem jornal, né? Tem jornal, tem o meio-dia, tem Câmara Notícia trazendo informações do Legislativo Campineiro. Nós também temos a programação de final de semana, estreias magníficas, tá? De quadros e programas aqui na TV Câmara Campinas. E é isso, se eu for ficar aqui falando da nossa programação, eu vou ficar o dia inteiro, porque é sensacional. Convide aí as pessoas que você gosta para assistir. Temos ao vivo no YouTube também. E já sabe, né? TV Câmara Campinas trazendo para você o que há de melhor, entretenimento e informação. Valeu, beijo grande para você, se cuida, vai brincar, aproveite, solte a criança que existe dentro de você. Segunda-feira a gente tá de volta a partir das 8 da manhã ao vivo. Beijo, valeu, valeu meninas, muito obrigada pela participação. Valeu, turma de casa. Tchau, tchau.